A Idade Média foi marcada por surtos de inúmeras doenças que se espalharam por populações em todo o mundo. A peste negra é vista como a maior ameaça à saúde humana da época. No entanto, várias outras doenças prevalentes causaram mais mortes que a peste. Vamos voltar à Idade Média para analisar alguns problemas de saúde da época e entender suas causas. Antes do uso de produtos químicos cancerígenos da indústria do tabaco, as taxas de câncer já eram altas. O livro O Guia Definitivo para Reconstruir uma Civilização é uma enciclopédia extraordinária com mais de 400 páginas que reúne as maiores invenções da humanidade, em uma engenharia medieval sem igual, estilo híbrido, unindo a arte dos escribas à precisão moderna e felina. Além da arte impressionante e dos mapas espessos, é um dos livros mais bonitos que já segurei. O livro cobre vários temas, de astronomia a máquinas de cerco, sendo prático para ajudar na reconstrução após um apocalipse ou impressionar como o sobrevivente mais inteligente. Uma sessão festiva fascinante que você não vai querer perder é dedicada ao Papai Noel, explorando o rico folclore e a história por trás dessa figura icônica de uma forma que se encaixa perfeitamente com o restante do tema medieval. O livro não para por aí, no entanto. Repleto de milhões de seções, ele oferece conteúdo que cativa leitores de todos os níveis, desde os fatos mais simples e acessíveis até conhecimentos incrivelmente complexos e significativos. Para enriquecer ainda mais a história, o livro contém até mesmo uma missão secreta espalhada por suas páginas. Esse enigma secreto já desafiou leitores do mundo todo, e até agora só 7 pessoas conseguiram resolvê-lo, tornando a leitura não só educativa, mas também muito divertida. Seja você atraído por suas histórias envolventes, detalhes intrincados ou enigmas desafiadores, este livro é um verdadeiro tesouro que prende sua atenção do começo ao fim. Este vídeo é patrocinado pelo livro O Guia Definitivo para Reconstruir uma Civilização. Quer um presente inteligente que estimule a curiosidade e apoie nosso canal? Confira o link na descrição e garanta o seu. Agora para o vídeo de hoje. Bem-vindo ao Medieval Madness. Vindo em ondas. Na Idade Média, a peste surgiu em 542 e foi seguida por epidemias como varíola, sarampo, tuberculose, antraz, sarna, febre sudorosa, mania da dança e lepra. E a mais famosa peste bubônica, conhecida como peste negra, que atingiu em 1346 e matou algo entre 1/3 e metade da população da Europa Ocidental. Depois surgiram inúmeras pequenas epidemias de peste que devastaram o continente por mais de 300 anos. Em muitos relatos sobre a Idade Média só citam a peste bubônica como doença. Isso nos fez pensar. E quanto às outras doenças? Como elas eram? A vida medieval era anti-higiênica. No campo, casas e castelos eram frios, escuros e úmidos. Eles não faziam ideia de que saneamento precário, falta de limpeza doméstica e má higiene pessoal podiam gerar germes. O historiador americano C. Warren Hollister relata que, em casas enfumaçadas, camponeses dormiam em palha cheia de insetos. Muitas pessoas dividiam a mesma cama, e os odores de suor e esterco eram constantes e muitas vezes ignorados, o que atraía moscas por toda parte. Segundo o Guia do Viajante do Tempo para a Inglaterra Medieval, de Ian Mortimer, abre aspas, há becos pequenos, às vezes com apenas 2 ou 3 metros de largura. As casas têm pouca luz. Alguns becos são pouco mais do que trilhas lamacentas. E se os moradores não os limparem logo, eles ficam úmidos, mal cheirosos e totalmente desagradáveis. Ratos e moscas estavam sempre presentes. No inverno, sem frutas ou vegetais frescos, ou em períodos de colheita ruim e fome. A desnutrição deixava os jovens e os idosos vulneráveis às doenças que ela causava. A exposição contínua a parasitas e bactérias os deixava indefesos contra qualquer contágio. Os medievais sabiam que doenças contagiosas se espalhavam entre vítimas, mas não sabiam como. Médicos e curandeiros ofereciam tratamentos, porém,
Devido à teoria dos 4 humores e remédios supersticiosos, as curas ainda estavam distantes. Toque meu sino. A hanseníase era uma das doenças mais temidas durante a Idade Média. Causada por bactéria, atacava nervos e pele. Dolorosa e desfigurante, não era muito contagiosa, mas prevalente no mundo medieval. Uma doença horrível, não só pelos sintomas, mas também pelo modo como a sociedade tratava os doentes. Ninguém jamais foi curado da lepra. Tudo o que podiam fazer era suportar os sintomas agonizantes e esperar por uma morte miserável. Alice, a leprosa freira, morreu em 1250. Um monge registrou sua vida e morte. Ao fim da vida de Alice, ele escreveu esta citação: "Todos que viram o corpo ficaram chocados, paralisados ou impactados como se tivessem visto um monstro horrível. Privada do uso do corpo e de qualquer um dos membros, ela ficou confinada à cama. Assim como um cadáver em decomposição é entregue à terra, como se fosse para deixar a própria decomposição acabar com ela. As mãos dela estavam atrofiadas pela doença há muito tempo, com a pele fissurada como casca de árvore. A pele do peito, da cabeça e dos braços dela também parecia casca de árvore, rachada pela secura excessiva. As pernas dela se pareciam muito com as de um bezerro esfolado. Também estavam inchadas, assim como os pés. Do corpo dela escorria carne solta e pus em abundância. Não havia uma única parte do corpo que estivesse tranquila e ainda não tivesse sido tomada pela doença. A hanseníase motivou as primeiras tentativas de isolar pessoas com doenças contagiosas. O medo da infecção levava a sociedade, inclusive médicos, a evitar os hansenianos. Em alguns países europeus, eles eram exilados ou obrigados a carregar um sino ou chocalho que alertava os cidadãos sobre sua aproximação. Por razões desconhecidas, os casos de hanseníase diminuíram no século XIII. É possível que algum tipo de imunidade de rebanho tenha sido estabelecida, ou simplesmente que o isolamento dos hansenianos ajudou a conter a propagação. Comido vivo. Em 2013, arqueólogos escavaram o castelo francês de Saranda, em Colônia, Chipre. Muitos cruzados estavam no castelo, erguido após o rei Ricardo I da Inglaterra tomar a ilha na Terceira Cruzada em 1191. A análise das latrinas do castelo revelou que entre 15% e 20% dos cavaleiros morreram de desnutrição e doenças infecciosas. Os ovos de 2 tipos de parasitas, o verme redondo e o verme chicote, foram encontrados em sedimentos do solo nas latrinas dos cavaleiros mortos há muito tempo. Mas condições de higiene permitiam a transmissão oral dos ovos por fezes. Como os vermes consomem nutrientes digeridos pelos humanos, os cavaleiros sofreriam desnutrição e possível fome. Com a queda da lepra, uma nova doença passou a atingir os medievais. A tuberculose não causava danos externos como a lepra, mas era uma assassina mais eficiente. A bactéria geralmente atacava os pulmões, destruía o tecido e levava à morte. Os medievais a chamavam de consumpção por parecer consumir as vítimas. Às vezes, a bactéria da tuberculose atacava os gânglios linfáticos, causando grandes inchaços no pescoço, e era chamada de escrófula. Também era chamada mal do rei, pois na Inglaterra e França acreditava-se que o monarca herdava poder milagroso para curar a doença. Primeiro cesso surgiu na França do século XI sob o rei Filipe I, e a prática das curas pelo toque foi adotada pelo rei Henrique I, da Primeira Inglaterra, no início do século XI. Primeiro, após o ato do toque público, o rei presenteava a pessoa afetada com um anjo em uma moeda banhada a ouro. Isso era pendurado no pescoço com uma fita para afastar a doença. Um coquetel letal. Nas cidades, a superlotação facilitava doenças como o tifo epidêmico, transmitidas por piolhos, ácaros e pulgas. Os sintomas incluem febre muito alta, erupção cutânea, delírio, coma e morte. As pessoas contraíam disenteria e febre tifoide por causa do ambiente insalubre. A bactéria era transmitida por alimentos e água contaminados por matéria fecal. A diarreia crônica da disenteria causava rápida e perigosa desidratação. A febre tifoide sem tratamento levava cerca de 3 semanas para enfraquecer e emagrecer a vítima.
O sarampo e a varíola eram frequentemente confundidos um com o outro, e ambos podiam facilmente dominar pessoas com o sistema imunológico enfraquecido devido à falta de nutrição adequada. Diversos tipos de vírus da gripe se espalhavam rapidamente pela população, reduzindo a expectativa de vida medieval, especialmente entre os jovens e os idosos. Só cerca de 9% das pessoas na Idade Média atingiam 60 anos. Então, em 1346, surgiu a maior ameaça que o mundo já conheceu, quando a peste negra se espalhou rapidamente pelo globo. Invasor. A antropóloga doutora Jenna Dittmar concluiu que o câncer deve ser incluído entre as principais doenças que afetaram pessoas na Idade Média. Uma equipe da Universidade de Cambridge analisou 143 esqueletos adultos retirados de 6 cemitérios medievais das áreas ao redor. Em 2021, os cemitérios iam do século VI ao início do XVI e incluíam um em um convento agostiniano e outro no Hospital de São João Evangelista, um lugar que cuidava dos doentes e dos desamparados. Este foi o primeiro estudo a usar raios X e tomografias para encontrar evidências de câncer em restos ósseos. Antes, só lesões externas nos ossos eram analisadas, e isso sugeria que o câncer era uma raridade entre os medievais, com menos de 1% da população sendo afetada. Apenas esqueletos com pelve, fêmures e coluna vertebral intactos foram incluídos no estudo, pois esperava-se que fossem os mais propensos a conter metástases que se espalharam a partir do local original do câncer, geralmente em órgãos de tecidos moles. Os esqueletos já estavam decompostos há muito tempo e, como poucos cânceres atingem os ossos, só alguns são visíveis em sua superfície. O Dr. Piers Mitchell, líder da pesquisa, buscou sinais de malignidade nos ossos. Com base em suas descobertas, analisando 46 esqueletos femininos, 96 masculinos e um de gênero desconhecido, a equipe estimou que entre 9 e 14% dos britânicos medievais tiveram câncer. O Dr. Dittmar acrescentou: até então, acreditava-se que as principais causas de problemas de saúde em pessoas medievais eram doenças infecciosas como disenteria e peste bubônica. Além da desnutrição e ferimentos por acidentes ou guerras, precisamos incluir o câncer entre as principais doenças que afetavam pessoas medievais. Fecha aspas. Cientistas apontaram que atualmente, na Grã-Bretanha moderna, entre 40% e 50% das pessoas morrem de câncer, o que é 3 ou 4 vezes maior do que indica o estudo mais recente. Isso foi durante a Idade Média. Provavelmente, as altas taxas de câncer hoje têm várias causas, incluindo as consequências do uso do tabaco, importado para a Europa no século XVI, devido à colonização das Américas, assim como aos efeitos da poluição que acompanharam o surgimento da Revolução Industrial. Os vírus, que podem danificar o DNA, podem estar mais espalhados por causa das viagens globais. Como as pessoas vivem mais, têm mais tempo para desenvolver câncer. Na Idade Média, o câncer provavelmente era causado por bactérias, vírus ou parasitas. Como hoje, já existiam pessoas geneticamente predispostas ao câncer. Uma múmia do século XV da Itália foi encontrada com um tumor cancerígeno no cólon, e uma biópsia identificou um gene mutado comumente encontrado nesse tipo de câncer. GOAT. Pesquisadores, incluindo Jenna Dittmar e Piers D. Mitchell, publicaram um artigo O Maior Problema de Saúde da Idade Média, no qual concordaram que os principais desafios de saúde na Idade Média eram a morte de bebês e crianças, seguidas por doenças infecciosas, sendo a tuberculose provavelmente a mais importante. Eles disseram: precisamos tirar a peste como símbolo dos problemas de saúde da Idade Média. A peste é visível, dramática e famosa, mas é apenas a ponta do iceberg. Durante toda a Baixa Idade Média, o risco de morrer por doenças infantis era provavelmente de 15 a 20 vezes maior do que o risco de morrer de peste. O risco de morte por uma das várias infecções bacterianas e virais endêmicas era de 4 a 8 vezes maior. Eles continuam: as pessoas medievais viviam cercadas por patógenos, especialmente vulneráveis quando seus sistemas imunológicos estavam enfraquecidos por fome, pobreza ou doenças. Eles morriam em massa.
As doenças infecciosas, de forma cumulativa, formavam uma força tão onipresente, poderosa e invisível quanto a gravidade, causando sofrimento, moldando padrões de assentamento, decidindo o destino de empreendimentos como campanhas militares e moldando regimes demográficos. Muito obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Por favor, inscreva-se no canal se você gostou deste vídeo, pois lançamos outros vídeos como este toda semana. Até a próxima, ótima semana a todos, valeu!